O lado bom de ter dado esse problema, Guilherme, é o seguinte, pra você entender os contadores, como que eu criei, né? Então é assim, ó, lá no RMN a gente tem sequências de pulsos que a gente dá nas amostras, né? Então, por exemplo, se você tiver um único pulso, que a gente chama de sequência pulso simples, a gente representa assim, aí tem um ângulo θ, né, que aplica na magnetização, e aí a gente detecta lá o sinal, né? Na simulação, o que eu sempre tento definir é assim, ó, por exemplo, um único pulso vai ser adquirido um ponto só depois do pulso, tipo a magnetização começa aqui valendo 0,01, né, na primeira posição. Aí aplicou a rotação da matriz, ele vai calcular o segundo ponto aqui. Aí começa a evolução do sinal, lá com as equações. Aí vai indo até o final, né? Até a posição que eu quero. Então, eu sempre defino assim, que tem que ter um ponto mais, vamos dizer, N1 pontos, que é a quantidade de pontos N1 que eu tenho realmente aqui no sinal, tá? Então, esse seria o número N0, nesse caso aqui, seria N1 mais 1. N0 é o número total de pontos que eu vou usar nessa aquisição. Tá? Aí, no MATLAB, a posição do vetor aqui começa posição 1, né? Posição 2, posição 3, e parece que no Python é 0, 1, 2, 3. Isso pode gerar um pouco de confusão, né? Mas vamos lá. Aí, uma sequência de pulsos um pouco mais complicada, que é a spin echo, que você deve ter programado. Depois você pode repassar olhando as sequências para você ver. Essa é a pulso simples, né? Essa é a spin echo. São dois pulsos agora, um θ e um θ2. Então você aplica o pulso, ele vai dar um sinal assim. O θ2, ele vai fazer uma coisa que a gente chama, que vai formar um eco, né? Depois o sinal cai. Então, para simular ela, eu defino que do começo até o fim eu vou ter N0 pontos, certo? É isso que eu defino. E aí eu penso assim, né? Que daqui até aqui, até antes do segundo pulso, eu tenho 1 mais N1 pontos. N1 mais 1 pontos. E do segundo pulso até o final, eu vou ter N2 mais 1 pontos também. Então, é 1 que vem da rotação e o N2 é o número de pontos que eu vou ter aqui do sinal. Então, nesse caso, N0 é N1 mais 1 mais N2 mais 1, dá N1 mais N2 mais 2, né? Beleza. Porque o que acontece no programa? No programa, eu entro definindo N0. Né? Vamos supor que eu defino que N0 é igual a 1000 pontos. Eu quero 1000 pontos aqui. Aí, eu defino também o N1. Vamos supor, o N1, eu quero que depois de 100 milissegundos, né? Depois de 100 milissegundos, ele aplique o segundo pulso. Essa é uma informação importante, né? Quanto tempo você espera entre um pulso e outro. Então, aqui, né, eu defino o N1. Aí, com o N0 e N1, eu consigo calcular o N2, né? Então, o N2 vai ser N0 menos N1 menos 2, né? Que no caso vai dar, acho que 898, né? Mais 2 vai dar 900. Enfim, para completar certinho aqui. Porque o que acontece é o seguinte, como ele tem que calcular isso em loop, ele calcula várias vezes isso. Né? Se você vê o nosso programa, ele faz isso lá em função daquele DF lá, né? Em função da frequência. Tem o pico gaussiano lá, né? Você define aqui as extremidades. Então, você vai de uma frequência 1 até uma frequência 2. Então, por exemplo, essa primeira frequência, você calcula um sinal desse. Aí o loop vai para a segunda frequência, calcula outro sinal desse. Vai para a terceira frequência,
calcula. E aí no final ele soma todo mundo, que dá esse valor resultante aqui realmente, né? Mas vamos lá, vamos só para um caso mais difícil dessa questão dos contadores, para você ir acompanhando. Então, 2 pulsos. Aí o que deu problema nosso foi exatamente o eco estimulado, que é outra sequência de pulsos que dessa vez são 3. São 3 pulsos. Aí como que eu defino então? Eu defino que eu quero ter N0 pontos no total. Aí eu defino que daqui até antes do segundo é N1 mais 1. Do segundo até antes do terceiro é N2 mais 1. E do terceiro até o final é N3 mais 1. Tá? Porque a questão é que o final pode ser, se você colocar o N0 muito longo, pode ser muito grande esse N3, né? E ele teria que só mostrar o sinal que acontece no final, tá? Então tá bom, então nesse caso o N0 é N1 mais N2 mais N3 mais 3, né? Esse é o N0. Tá, aí... Beleza, então eu defino no programa N1, ali no nosso caso, o N1 está sendo definido igual a 150, né? É porque tem que definir também o intervalo de tempo entre cada aquisição, né? Que se você ver no nosso programa, é o DT, né? Que eu defino como 1, que é a escala que é microsegundos. Eu defino o DT igual a 1, porque fica mais fácil até de pensar, né? Mas poderia ser 0,5, enfim. E aí o tal do TN1, que é o tempo daqui até aqui, é o TN1, tá lá 150, olha no programa para você conferir. Aí como o DT é 1, N1 vai dar 150 pontos, né? Então, vai ter 150 pontos daqui até aqui para ter 150 microsegundos, né, em tempo. Beleza, então N1 eu defini, N2 é 2 vezes isso, você vai ver que dá 300 pontos. Então tá bom, o programa definiu esses dois e o N0 ele também definiu, né? No caso, definindo o tempo total e que tá, acho que tá 1000, né, aí no programa. Beleza, então a gente precisa calcular o N3 para fazer o nosso programa, né? Porque definiu o total e eu preciso desse valor aqui. Então o N3 vai ser igual a N0 menos N1 mais 1, né? Que cada um eu meio que fui juntando cada um com o seu, né? Menos N2 mais 1 menos 1. Deixa eu ver se é assim que está escrito o N3. Então tá lá, N0 menos N1 mais 1 menos... Aí aqui, tá, no nosso programa tem um tal de NP. Então, o eco estimulado, tenta corrigir ele usando essa definição aqui, ó. Porque o NP... você vai poder remover ele. Então, você não precisa do NP nesse daqui. Faz isso e aquele NP Flora ali você pode deletar dessa versão do programa. Porque o eco estimulado é para ser só esses 3 aqui e vai dar aqueles ecos lá, vai dar um eco aqui, acho que mais um aqui, e depois o sinal só sobe. Tá? Beleza. Aí... O legal desse problema é que vamos para mais um. Então, ó, 3 pulsos, né? Agora tem uns outros casos, como é o caso, por exemplo, da CPMG, que é um loop, né? Que é assim, ó, você está aqui, você vai aplicar um primeiro pulso, depois você vai aplicar um segundo pulso, então aqui é θ1, aqui é θ2. Só que esse segundo aqui, na verdade, você vai aplicar ele várias vezes. Você vai ficar aplicando ele muitas vezes.
Então, a gente coloca um loop lá no experimento, que é assim, ó, daqui até aqui, eu repito número de pulsos, né? Quantos pulsos eu vou dar aqui nesse bloco? Então, essa sequência de pulsos, ela calcula assim, ela calcula um sinal aqui assim, depois aqui esse pulso vai formar o tal do eco, né? Só que quando ele chegar nesse fim, ele tem que voltar aqui para o começo. Então, ele aplica outro pulso, forma outro eco. Então, aplica outro pulso, entendeu? Beleza. Aí, como que você simularia esse caso? Então, daqui até o final, eu tenho que ter N0 pontos, que é o que eu defino como total. Aí, eu defino que nessa primeira parte, eu tenho N1 mais 1, certo? E dentro desse loop, eu tenho N2 mais 1 pontos, beleza? Só que multiplicado pelo número de pulsos. Tá, aí então, o que a gente tem nesse caso? Que N0 é N1 mais 1 mais N2... Ah, não. Na verdade, isso é esse número de pontos, N1 mais 1 mais N2 vezes 2, vezes... Opa, não. N0 é N1 mais 1 mais NP vezes N2 mais 1. Concorda? Né? Porque é esse número de pulsos vezes a quantidade de pontos que eu tenho aqui dentro. Então, esse é o número total de pontos. E aí, no programa, você tem que definir essa distância aqui, né? Quanto que ele espera nessa primeira parte, quanto que ele espera nessa segunda parte. Ah, eu esqueci de falar aqui. Depois que ele terminou de aplicar todos os pulsos, aqui o seu programa você pode escolher se ele finaliza aqui ou se depois ele deixa o sinal evoluir sozinho por mais um período, sabe? Então, você poderia definir aqui, que é o que eu defino em algumas versões, o tal do N3. Porque é o seguinte, imagina que você aplicou várias vezes esse daqui, calculou, aí ele terminou os pulsos, o que acontece? Ele acaba ou ele deixa o sinal percorrer mais um tempo? Então é uma opção sua, ou você finaliza aqui e vai ser isso, né? Ou você soma um N3 aqui no final. Então, se eu somar N3, na verdade, então o meu número N0 total vai ser até aqui no final, né? N0 total vai vir até aqui no final. Então, aqui no N0, eu tenho que somar mais N3, beleza? Esse programa aí do eco estimulado, eu acho que eu fiz com essa ideia em mente. Estava aplicando várias vezes o pulso, mas você pode aplicar desse jeito aqui, tá? Bom, beleza. Aí, você tem o N0 e lá no programa você define ele, sei lá, como 1000, a janela total. Aí o N1 e o N2 você tem que definir e o programa vai calcular qual o valor de N3, né? Por quanto tempo ele ainda vai correr depois. Então o N1, vamos supor que você definiu como 150 e o N2 você definiu como 300. Como que eu calculo o N3? N3 é igual a N0 menos N1 mais 1 menos NP vezes N2 mais 1. Vamos ver se é isso que está lá no programa. Isso. Ó, se você olhar lá no programa do eco estimulado, está exatamente essa equação para calcular o N3. Aí, só tem um detalhe que é o seguinte, ó. Se você olhar no programa, quando você define NP, né, que entra aqui nessa conta, ele tem que ser um número inteiro, né? Porque não existe
um número de pulsos não inteiro, né? 1, 2, 3, tem que ser um número inteiro. Quando você arredonda ele para um número inteiro... Ah, tá. Não, tem outro detalhe. Então, essa é uma forma de ver isso, onde no programa você teria que definir também o número de pulsos, né? Você teria que entrar com o número de pulsos igual, sei lá, 9 pulsos, né? Ou, no caso do ecoestimulado, se você quisesse usar essa lógica aqui de baixo, que é a lógica que eu estava usando antes, na verdade o certo é colocar... Ali está errado o meu programa. Você não pode colocar o NP igual a floor. Você teria que colocar NP igual a 2. Porque no ecoestimulado, ele tem um pulso primeiro e depois mais 2. Então, enfim, teria que ter definido lá NP igual a 2. Mas vamos continuar vendo como que eu defino isso daqui. Porque é o seguinte, ó, então vai ter situações que as sequências de pulsos vão ser mais complicadas, né? Que é o seguinte, vamos supor que você também precisa calcular o número de pulsos que cabe dentro desse período de tempo aqui, que é o caso também, tá? Então, vamos supor que você vai programar a CPMG, a mesma equação de antes, a mesma sequência de antes. Só que agora você vai programar de outro jeito. Você vai pôr o pulso aqui, outro pulso aqui. Então, θ1, θ2. O seu primeiro, o loop, está aqui. Você precisa descobrir quantos pulsos cabem e qual o valor de N3. Que é o seguinte, ó. Vamos supor que você definiu que do começo até o fim vai ter N0 pontos, tá? Aí você precisa saber quantos pulsos cabe nesse intervalo de tempo e qual o valor que eu tenho que pôr para N3. Entende minha questão? Porque assim, ó, você define N1, você define esse intervalo de tempo, você define esse segundo intervalo de tempo, você define esse N0 no seu programa, e aí você precisa saber quantos pulsos cabem aqui dentro, quantas vezes eu posso fazer isso, e qual vai ser o N3, né, final, para o sinal. Então, como que você pensa nesse caso? Esse é o caso mais interessante, tá? Que outras sequências de pulsos que a gente vai programar depois vão seguir essa mesma lógica. Então, vai ser o seguinte, o N0 é N1 mais 1 mais N0, mais NP, número de pulsos, vezes N2 mais 1, né? Esse vezes quantas vezes rodar esse, mais N3 no final, certo? Esse é o N0. Aí, vamos supor que você, então, tem o N1, tem o N2, você precisa calcular o N3. Na verdade, eu começo calculando o NP. Vamos isolar o NP nessa equação aqui. NP vai ser igual a N0 menos N1 mais 1 menos N3 dividido por N2 mais 1. Olha, essa equação, deixa eu ver se tem ali no programa. Tem, só que ela não considera o N3 ali dentro dela. Ah, porque é o seguinte, ó. Vamos assumir o seguinte, vamos assumir que você tem um determinado intervalo de tempo e aí você precisa descobrir o NP, né? Vamos supor que coube exatamente um número inteiro de N2 e o N3 ficou igual a 0. Entende? Uma situação que você escolheu um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui,
que coube exatamente, por exemplo, 5 blocos desses. 1, 2, 3, 4, 5 e terminou certinho no final. Quer dizer, o N3 pode ser 0. Então, se o N3 é 0, o máximo, esse é o máximo de pulsos que cabe nesse intervalo aqui. Dependendo do N0 que você escolher, se ele for um pouquinho maior, você concorda que ele não caberia mais um bloco, então esse pouquinho maior teria que ser o N3, entende? Então, primeiro você calcula o número de pulsos, calculando desse jeito aqui, sem o N3 aqui na conta. E aí, beleza, você calculou quantos pulsos cabem no máximo aqui dentro, aí você tem que descobrir o N3. Então, você olhar ali no código, ele faz essa conta, ele coloca um floor, né, no MATLAB ali, que é porque é o seguinte, se der 7,9 pulsos, ele não pode arredondar para 8, né? Porque quer dizer, não caberia 8 pulsos aqui dentro. O floor é aquele que arredonda para o inteiro, para o menor inteiro, né? Então isso é um detalhe. Eu não sei se no Python tem que tomar cuidado. Se você colocar, por exemplo, o round, ele arredonda para o inteiro mais próximo. Então ele arredondaria para 8, mas na verdade não cabem 8 blocos desses aqui. Ele tem que arredondar para 7 blocos, né? Ele tem que, por isso que eu coloquei o floor. Ele tem que arredondar para 7 blocos. E aí, esse 0,9 que sobra, ele tem que calcular em N3. Como que você faz isso? Faz o seguinte, você calculou o número de pulsos, agora então, se você calculou, o floor deu 7, né? Você joga o NP aqui em cima de novo e calcula o N3. Entende? Então, ó, N3 vai ser igual a N0 menos N1 mais 1 menos NP vezes N2 mais 1. É isso? Vamos ver no programa. É isso, tá? O N3 vai ser isso aqui, só que aqui vai entrar então o número inteiro de pulsos, o 7, né? E ele vai calcular quantos pontos cabem aqui nesse final, que não caberia um bloco inteiro desse. Tá bom? Essa é a lógica que a gente está usando ali. Beleza. Aí o problema que a gente está enfrentando é o seguinte: quando você vai colocar os contadores lá no loop do programa, o meu for, né, no MATLAB, ele começa na frequência lá de 1 e vai até o tamanho de df. Ou seja, aquele primeiro for, ele está fazendo isso aqui, né? Ele pega a região de frequências, ele vai começar do primeiro, ele vai até o final. Então ele começa na primeira frequência e vai até a última frequência lá no final. No seu caso, ele pega dentro do DF lá, né? DF de F. No meu caso, o primeiro F tem que ser 1, porque é a primeira posição do vetor, né? De frequências. No seu caso, o primeiro F tem que ser 0. Então esse F aqui, ele tem que ir de 0 até, eu acho que o tamanho da região menos 1, né? Você concorda comigo? Então, provavelmente ali você teria que colocar de 0 até o tamanho do vetor menos 1, porque esse 0 do Python aqui, eu acho que confunde mais do que ajuda. Mas dá uma pensada nisso, tá? Então, esse é o primeiro loop, o loop grande. Aí, quando ele vai para os próximos loops, eu vi que você programou uma coisa diferente, mas eu achei legal, que eu definia M0, né, como um ponto extra, só que você já definiu
o M0 como sendo o primeiro ponto da lista de vetor, né? Eu acho legal o jeito que você definiu, a gente pode tentar continuar usando essa ideia. Aí só tem que ver se quando define a matriz M, a MS, o duro é que o que muda é justamente essa questão de começar em 0 ou começar em 1, né? Eu não sei, tem que ver se o tamanho que a gente está definindo tá batendo. Tá, mas aí tá, acho que você entendeu a problemática, né? Dá uma pensada nisso. E aí tenta acompanhar dentro daqueles fors ali, se você entende os contadores, né? Que é, ó, vamos ver ali o primeiro caso, por exemplo. Ele vai calcular o M na posição 1. No meu programa, a posição 1 é a primeira posição do vetor, né? E como esse daqui era externo, né? Esse aqui já era a primeira posição desse vetor final, vamos dizer, do vetor total que eu estou calculando. No Python, cadê o seu código? Peraí. O seu primeiro, quando você coloca igual eu coloquei no MATLAB, ele já está calculando a segunda posição, né? Porque aqui é a posição 0, depois é a posição 1. Então, beleza, ele já está certo o jeito que ele está escrito ali. Aí ele vai calcular a rotação pela matriz, vezes o primeiro vetor, mais aquela B, beleza. Aí ele entra no for. Entrou no for, ele tem que ir da posição 2 do vetor até a posição n mais 1, que é o seguinte, ele tem que calcular esse próximo aqui, né, que é a posição 2, até n mais 1, aí você tem que pensar aqui, né, ele tem que calcular daqui até aqui, até logo antes do segundo pulso. Se ele percorrer N1 mais 1, tá certo. Então, ó, ele tem que calcular do 2 até... Será que é N1 mais 2? Entende? Ó, daqui até aqui tem que ter N1 pontos, né? Porque é o seguinte, ó, lembra? Ele deu o primeiro pulso referente a esse primeiro ponto aqui. Aí daqui até aqui ele tem que ter N1 pontos. Se ele está na posição 2 do vetor, no caso do MATLAB, a posição 2 é realmente a posição 2, né? Que aqui era a posição 1, aqui era a posição 2. E para ele calcular N1 pontos, é só ele ir do 2 até N1 mais 1. No caso do Python, eu estou desconfiado que ele tem que ir do 2... Como é que é? Se ele já fez o 0. Ele já fez o 1. Do 2, para ele calcular N1 pontos, vamos supor que N1 é igual a 2. Vamos supor que N1 é igual a 3. Tá, é isso. Então, eu acho que aqui tem que ser 2. Confere lá. Eu acho que você vai ter que mudar isso aqui e daí vai ter que ver todos os contadores.